clicar de novo que normalmente vai. Beleza. Doideiras da Microsoft, né? Faz 2 vezes que resolve. O último aqui, que é o código aritmético, a gente fala aqui em quaisquer 45 minutos, a gente fala nisso aqui, tranquilo. Sacanagem, em 10 minutos a gente resolve aqui o código aritmético. O código aritmético, ele também é muito bom. Você chega perto da entropia. Mas ele tem uma abordagem bem diferente. Você não tem um esquema de palavra-código. Você não tem um dicionário. Você não pega cada sequência de símbolos ou cada símbolo e converte numa palavra-código. Você vai pegar a sequência inteira de símbolos e converter num número só. Mas eu preciso conhecer as probabilidades de ocorrência dos símbolos da fonte. Então, nesse aqui dá para a gente ver no exemplozinho que eu tenho desenhado aqui, bem tranquilo. Que é o seguinte. A gente vai... Ele chama aritmético porque ele é baseado numa reta. A gente tem que desenhar um segmento de reta. A gente vai desenhar um segmento de reta aqui. Esse segmento de reta, ele vai... É como se fosse uma régua que vai de 0 a 1. Tá vendo aqui, ó? De 0 a 1. Então, esse segmento de reta aqui de 0 a 1, eu vou pegar ele e vou dividir ele em vários pequenos segmentos de reta, cujo comprimento é proporcional à probabilidade de ocorrência de cada um dos símbolos que eu tenho. Então, como assim? Imagina que eu tenha 1, 2, 3, 4 símbolos que ocorrem numa mensagem qualquer. Eu tenho 4 símbolos. E esses 4 símbolos têm essas 4 probabilidades de ocorrência. Eu tenho um primeiro símbolo que tem uma probabilidade de ocorrência 0,6. Tem um segundo símbolo que tem uma probabilidade de ocorrência 0,2. Um terceiro símbolo que tem uma probabilidade de ocorrência 0,1 e um outro símbolo que tem probabilidade de ocorrência 0,1, né? 10%, 10%, 20% e 60%. Então, eu vou pegar essa reta de 0 a 1, vou dividi-la em um pedaço aqui, um trecho aqui, que tem comprimento 0,6, um outro trecho que tem comprimento 0,2, que vai então de 0,6 a 0,8, um outro trecho que tem comprimento 0,1, vai de 0,8 a 0,9, e um outro trecho com comprimento 0,1, que vai de 0,9 a 1. Então, peguei uma reta que está de 0 a 1, dividi em 4 pedaços, porque então são 4 símbolos que eu tenho ocorrência, e o tamanho desse segmento de reta é proporcional ao símbolo que eu quero comprimir, tá certo? Então, imagina que seja aqui A, B, C e D, os símbolos que ocorrem, né? As letras que ocorrem na minha palavra, no meu texto e tal. Aí, o que eu vou fazer? Qual é a ideia, então? A ideia é pegar o seguinte, é A, B, C, D. Imagina que agora eu vou codificar, então. Tá feita essa retinha aqui, eu vou codificar. Então, imagina que eu queira codificar a seguinte mensagem. ACD. ACD. Tem essa seguinte sequência, ACD. Então, A é esse primeiro segmento de A, é de reta, é de 0 a 6, certo? Então, ele representa A. Então, eu vou pegar ele aqui, né? A está aqui no meio. Então, eu vou pegar ele, esse segmento de reta, vou dar um zoom nele e colocar ele aqui, ó, o próximo passo, ele é que ocupa o todo, de 0 a 0,6, e vou dividir de novo essa reta de 0 a 0,6 nesses mesmos intervalos aqui. Então, o primeiro intervalo vai ter 60% da reta, ou seja, de 0 a 0,36. O segundo intervalo, que representa B, vai ter 20% da reta, ou seja, de 0,36 a 0,48. Depois de 0,48 a 0,54. Depois de 0,54 a 0,6. Esse intervalinho aqui tem 10% da reta, esse 10% da reta, esse 20% da reta. Esse aqui 60% da reta. Tá, próximo caractere que eu quero comprimir é o C. Então, esse primeiro segmento representava A, esse segundo representava B, esse C e esse D. Então, o C está aqui de 0,48 a 0,54. Então, eu vou pegar esse segmento de reta de 0,48 a 0,54. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui, ó. De 0,48 a 0,54 e vou botar ele aqui mais comprido. E aí vou dividir ele também, 60% dele, que é de 0,48 a 0,516, vai ser o A. 20% dele, de 0,516 a 0,528, vai representar o B. 0,528 a 0,534, que são 10% dele, o C.
e 0,534 até 0,54, que são os outros 10% dele, representam D. Então, se eu queria codificar A, B até agora, se eu quiser codificar C, é só eu selecionar esse segmento. Se eu quiser continuar comprimindo, eu vou pegar agora esse segmento de 0,534 a 0,54, dividir de novo, do mesmo jeito, com as mesmas proporções, e vou fazendo a compressão. Se eu quiser, eu queria comprimir só AC, né, aqui, ACD. Beleza, qual é o resultado da minha compressão? É um número. Qualquer número que esteja no intervalo entre 0,534 e 0,540, né? 0,54. Então, pode ser, por exemplo, 0,535. Pronto, é um número. 0,535. Esse é o resultado da minha compressão. É um número só. Não importa se eu estou comprimindo um caractere ou se eu estou comprimindo 1 milhão de caracteres, o resultado é sempre um número. Se eu estou comprimindo 1 milhão de caracteres, vai ser um número, provavelmente vai ser um número bem grande, com muitas casas decimais. Mas o resultado todo é um número, certo? É só um número. Qualquer número que esteja aqui entre 0,534 e 0,54. Como assim? Eu vou transmitir só esse número? Você transmite só esse número. Na verdade, você transmite duas coisas. Você transmite esse número e a quantidade de passos que você teve que fazer para comprimir. Então, eu usei aqui 3 passos para comprimir. Então, eu vou transmitir dois números. 0,535, por exemplo, e 3, indicando que eu tive 3 passos na compressão. Esses 3 passos quer dizer que eu comprimi 3 caracteres, 3 símbolos, originalmente. E como é que funciona a descompressão? Descompressão funciona da seguinte forma. O cara lá que vai descomprimir, ele tem que conhecer a distribuição de probabilidade da origem também. Ele vai montar essa mesma retinha aqui, e ele vai pegar o número que você mandou para ele. Você mandou o número comprimido, era 0,535. Aí ele vai olhar aqui, nesse segmento de reta aqui. 0,535 está onde? Está aqui, entre 0 e 0,6, né? Então, significa que o primeiro caractere descomprimido é o A. Então, ele vai pegar de 0 a 0,6, vai pegar esse segmento de reta na descompressão e vai ampliar ele aqui. E vai fazer a divisãozinha lá, proporcional de cada letra. 0,535, tá onde? Opa, tá nesse intervalo aqui, ó, de 0,48 a 0,54. Então, é sinal que o segundo caractere que eu quero descomprimir é o C, né? Porque aqui é A, aqui é B, aqui é C. E, opa, então ele vai pegar de 0,48 a 0,54 e vai ampliar de novo. E vai subdividir usando a mesma proporção. 0,535, opa, tá dentro desse intervalo, 0,534 e 0,54. Então, o C foi o último caractere que ele comprimiu. Então, ele vai descomprimir lá ACD. Então, a partir do 0,535, ele consegue descomprimir direitinho. Claro que para isso ele precisa saber também quando que ele para, né? Porque senão ele podia falar, opa, é dentro desse intervalo. Pega esse intervalo, amplia ele de novo, subdivide, vê onde está, eu podia ir infinitamente. Eu vou parar aqui, quem vai descomprimindo vai parar aqui, porque sabe que foram 3 passos durante a compressão. Tá claro o processo? É um processo de divisão sucessiva desses segmentos de reta aí. Mais ou menos. Vou rever o vídeo de novo depois que você postar. Eu dei uma boiada em algum momento. Mas, de resto foi de boa. Beleza. Esse aqui é mais para a gente ter mais como orientação do que a gente olhar a fundo mesmo. Aqui tem um outro exemplozinho que não está gráfico, mas é mais ou menos a mesma coisa, em que eu estou pegando aqui, vou comprimir o texto, informação. Aí eu peguei a reta, né, de 0 a 1 e falei, ó, informação, o A ocorre, informação é uma palavra com 10 letras. O A ocorre 2 vezes, o C, então 20% de probabilidade de ocorrência. O C, F, I, M, N e o R ocorre uma vez só. E o O também ocorre 2 vezes, probabilidade de ocorrência 20% também. Então eu peguei e associei cada letra a um intervalo aqui, ó, de 0 até 1, né? O tamanho do intervalo é proporcional à probabilidade de ocorrência. E aí imagina que eu quero comprimir agora o texto em informação. Então, quando eu peguei a primeira letra I, o I estava aqui, ó, entre 0,4 e 0,5. Então, o I está entre 0,4 e 0,5. Então, agora eu vou pegar o intervalo de 0,4 a 0,5, dividir de novo usando esse mesma divisão de intervalos aqui. 0,4 vai ser 0,4 até 0,42, 0,42 até 0,43, 0,43 até 0,44, 0,44 até 0,45 e assim por diante.
Ô, Rafael, você tira uma dúvida minha aqui, rapidão? Lógico. Lá naquele aritmética lá dos símbolos, no caso, a quantidade de passos já indica o tamanho, então? Indica o tamanho que eu tinha originalmente, da mensagem Porque original. Porque no caso aí, por exemplo, aí tem 3, né? Quer dizer que ele vai ter que fazer isso 3 vezes, então você já sabe que tem 3 letras, né? Vamos dizer assim. Você sabe que depois de descomprimido vão ter 3 letras, exatamente. No caso do informação, você vai ter que transmitir o número 10, para ele saber que o que você vai descomprimir são 10 letras. Entendeu? Entendi. Aqui, eu estou fazendo a mesma coisa. Estou dividindo sucessivamente os intervalos, de acordo com o que eu quero comprimir. No final das contas, eu tenho um intervalo aqui, ó, entre 0,463 e 0,1. Então, o texto de informação pode ser representado por um número, qualquer que seja esse número, que esteja nesse intervalo aqui. Peguei esse número aqui, por exemplo. Pronto, esse número aqui pode ser qualquer um que está nesse intervalo. Como é que eu descomprimo? O cara do lado de lá ele vai pegar a retinha entre 0 e 1, vai olhar, opa, esse número aqui está entre 0,4 e 0,5. Então, representa o 1. Ah, e aí o que eu faço? Pega 0,4, 0,5 e divide de novo seguindo aqueles intervalos. Esse número aqui vai estar entre 0,46 e 0,47. Então, significa que é o N. Ele vai fazendo, o processo que ele vai fazendo é o mesmo processo. Então, ele vai conseguindo descomprimir. Beleza? É muito diferente dos que a gente viu até agora, porque qualquer que seja o texto que você vai comprimir, no final você gera um número só que representa esse texto. Você não tem, assim, um númerozinho, né? Uma palavra código que representa cada símbolo ou cada sequência de símbolos. Você tem uma palavra código, que é um número que representa a sequência inteira. Então, é um paradigma bem diferente. Ô, professor, deixa eu te perguntar, eu não entendi aí não nesse seu exemplo. Cadê a quantidade de passos aí que você informa? Não, aqui eu não escrevi, não. São 10 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu teria que transmitir esse número e o número 10, que são 10 passos. Aí você transmite como? Você transmite tudo em binário? Fica 2 números binários que você binário, 2 números binários, exatamente. Um número binário que é o 10 e outro número binário que é a quantidade de... o número aqui, que é o número que está no intervalo aqui que eu escolhi, qual que seja. Entendi. Entenderam? Beleza? Show. Opa, tirei o compartilhamento aqui, mas não tem problema. Na verdade, deixa eu voltar a compartilhar aqui. Não queria tirar o compartilhamento não, aqui. Ou seja, a gente falou hoje no Lempelzive, falou hoje no código aritmético, que são os dois que faltavam para a gente falar de compressão sem perdas. A gente vai falar depois, na próxima aula, sobre transformada discreta de cosseno. Tem uma matemáticazinha aqui da transformada, a gente não vai ver ela, está aqui só de curiosidade. A gente vai ver ela mais visualmente do que tudo, para a gente entender como é que ela funciona. Não vou entrar muito nas contas, porque isso aqui já é meio com uma rebarba, só para a gente entender que existe um mecanismo de compressão com perdas. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre ele, a gente vai ver ele, vai tentar entender ele sem entrar na matemática dele. Beleza? Senão, se a gente for entrar na matemática dele, a gente vai perder aí pelo menos umas 3 aulas, aí, umas 2 ou 3 aulas, só para a gente entender a matemática dele. Então, a gente vai pular, não vai fazer as transformadas que tem aqui, não. E aí, na próxima aula, a gente fala sobre ele. Eu não vou começar com ele agora, não, senão não vai dar tempo da gente ver isso aí com calma. Beleza? Beleza. O que a gente vai fazer na próxima aula, então? A gente vai falar sobre transformada discreta de cosseno, que não toma tanto tempo. E também eu vou dar a gente vai dar uma corrigida juntos aí naquela atividade que eu botei da codificação de Huffman. Então, quem não fez, faça, porque é até a próxima aula. E, além de ser para a próxima aula, eu vou corrigir ela também na próxima aula, né? Para tirar qualquer dúvida que teve e tal. Beleza? Show. Tranquilo, professor? Beleza. Tinha mais uma coisa que eu ia perguntar, só que eu acabei esperando demais. Quando você está fazendo a codificação de Huffman, daí tem a mesma quantidade de repetições para 2 caracteres diferentes, sei lá, o A e o B, por exemplo. Qual que eu coloco? Não, 3 na verdade. Imagina A, B e C, repetem 2 vezes. Como é que eu vou fazer a ligação? Vou fazer, por exemplo, A com B e depois com o C? Não sei se você tem que sempre...
eu não sei se... Não sei, eu entendi mais ou menos. Vamos ver se eu respondo a sua pergunta. Você sempre tem que pegar os dois símbolos que têm menor probabilidade de ocorrência. Sempre. Sempre os dois que têm menor probabilidade de ocorrência. Sempre, independente. Acho que foi... Então, por exemplo, se você tem... Pode falar. Eu não lembro qual que foi agora, que eu tava testando na internet, eu vi, aí, por exemplo, tem, acho que é CNR, eu não lembro direito, que repetiam 2 vezes. Aí podia dar 2 respostas, né? Se você fizesse não. C Podem com ter o R ou inúmeras C e o respostas N. diferentes. Para isso aí não existe regra. Existem inúmeras respostas diferentes. Mas todas elas vão ter a mesma eficiência. Entendeu? Então, se você não tiver só 2 que têm menor probabilidade, se tiver 3, se tiver 10 símbolos que têm menor probabilidade, você vai ter inúmeras soluções que são soluções diferentes, mas são soluções equivalentes. Então isso responde. Eu tava precisando saber. Eu não entreguei, ficava com dúvida sobre com isso. Se tinha que colocar, por exemplo, em ordem alfabética, ou se tinha que declarar algum tipo de ordenação. Acho que precisa não, então. Beleza. Aqui. Beleza, então, pessoal. Boa noite, então. Eu acho que a gente acabou por isso. Se a dúvida tá tirada, é essa aí. Era isso mesmo? Eu tirei sua dúvida? Sim. Então beleza. Eu só precisava saber disso. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre transformada discreta de cossenos. E aí a gente vai ver aquele exercício lá do Huffman, vai corrigir ele. Beleza? Vou deixar vocês por hoje aí. Na aula passada, só uma curiosidade aí, na aula passada, lembra que eu falei que minha filha tinha interrompido lá? Aí eu falei assim, na aula que vem eu mostro pra vocês aí, que vocês falaram que é bonitinha, ó. Tá aqui do lado, ó. Fala oi com o pessoal aí, fala, ei! Tá pulando aqui. Só isso aí, porque eu falei com vocês que ela ia falar aí, tá vendo? Tem que cumprir a promessa, né? Home office é assim, ó, a gente dá aula com a filha do lado aqui. Oi! Tchau pra vocês aí. Boa noite. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, um abraço. Boa noite. Abraço. Valeu. Boa noite.